Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Darlene Godoy, sou neuropsicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Sou doutora em distúrbios do neurodesenvolvimento e fiz parte dos meus estudos de doutorado na Escola de Educação de Harvard. Sou fundadora da Sinapse Aprender e também parceira aqui da Vitude. Bom, nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre dislexia. Você já ouviu falar dessas palavrinhas? Quando eu converso com algumas pessoas no dia a dia, várias me dizem, aquela questão lá da dificuldade de ler, quem não vai bem na escola, não tem jeito, ou fica de recuperação quase sempre. As pessoas então podem ter algum conhecimento, ou podem até nunca ter ouvido falar, mas realmente é bem importante a gente entender um pouco mais sobre esse quadro, que na nossa população atinge cerca de 4%. Então, se a gente colocar todos esses dados no censo que o IBGE fez em 2010, a gente está falando de quase 8 milhões de pessoas, é muita gente, não é? E que sofrem com essa condição. Se a gente analisar a palavra dislexia, ela tem duas partes. Dis, que é uma dificuldade, um distúrbio, ok? E lexia, que vem do grego, que significa palavra, léxico. Então, a dislexia é um transtorno no qual a habilidade de ler palavras, de aprender essas habilidades relacionadas à leitura, ela é muito difícil, muito dificultada, ok? Mesmo assim, a gente nota que muitas crianças podem, durante a sua aprendizagem escolar, ter problemas na aprendizagem da leitura e escrita, mas isso não significa que toda criança com problema para aprender tenha esse transtorno, que é a própria dislexia, ok? Então, a gente precisa ter em mente sempre, quando vai ter alguma suspeita de que a criança tenha dislexia, a diferença entre o que é uma dificuldade e o que é um transtorno. Uma dificuldade, ela pode ser experimentada por qualquer um de nós e ela tende a ser passageira, ou seja, tive muita dificuldade em aprender a conjugação de verbos. Nossa, esses verbos realmente na nossa língua podem nos deixar loucos, mas ainda assim, com alguma correção, aulas particulares ou algum tipo de reforço, essa dificuldade ela é sanada, ok? Por outro lado, os transtornos, eles são permanentes, eles são persistentes no dia a dia da pessoa e mesmo que ela tente, com todo o seu empenho, com toda a sua capacidade mental, ela ainda não consegue desenvolver essas habilidades, que no caso da dislexia, então, acaba sendo a leitura e a escrita, ok? Então, o nosso manual de saúde mental, que é o DSM, traz como principais sintomas da dislexia prejuízos na acurácia, ou seja, na precisão para ler as palavras, e também na fluência, que é a velocidade com a qual a gente aprende a ler e escrever. Então, é muito comum a gente notar nas crianças com dislexia que elas não conseguem identificar quais são os sons das palavras ou trocam esses sons, leem confundindo, por exemplo, o B e o P, o D e o T, o P e o B, porque são letras que têm sons parecidos. E outro problema, outra dificuldade bem comum na dislexia é a velocidade muito lenta, uma leitura que, por não ser fluente, prejudica a compreensão daquilo que a criança está lendo, ok? Então é muito comum observar essa lentidão para ler e também os reflexos que isso impacta na escrita da criança. Bom, então se a dislexia ela não é qualquer dificuldade, qual é a causa da dislexia? Por que essas crianças têm essa condição? Então, várias pesquisas já apontam que a causa ela é neurológica. Então, durante a formação do sistema nervoso do bebê, a gente nota menos volume cerebral em áreas que são importantes para o processamento de linguagem. Então, na maioria das pessoas, essa área é o hemisfério esquerdo. E vários disléxicos têm então menos células ou ainda uma menor conexão entre os neurônios que fazem parte dessas regiões, e neste sentido, então a gente garante e precisa de fato, numa boa avaliação, garantir que apesar de todas as condições para a aprendizagem serem satisfatórias, esses fatores neurológicos, eles de fato são aqueles que estão causando a dificuldade, tá? Nesse ponto, todas as avaliações multidisciplinares devem constatar, devem verificar se a criança não tem nenhum tipo de deficiência intelectual. Então, os testes de inteligência são importantes.
é importante saber se ela tem audição e visão preservadas, então exames de audiometria, exames oftalmológicos são necessários. Se a criança tem algum problema ambiental, alguma adversidade que ela esteja vivendo, então a gente precisa também, por exemplo, refletir em quais são os métodos de aprendizagem, de ensino ao qual essa criança está exposta, especialmente no Brasil, em que a gente sabe que os índices de analfabetismo funcional são muito elevados. Então, muitas crianças estão passando pelos anos na escola, não estão aprendendo a ler e a escrever com fluência, mas essas crianças não são disléxicas. Então, é importante considerar o impacto, né, do método de aprendizagem que essas crianças estão expostas, ok? Uma vez que a causa é, como eu disse, neurológica. Como a gente pode suspeitar que uma criança está apresentando dislexia? Especialmente quando a gente considera um momento crítico da alfabetização, então a gente já pode observar sinais, ok? Mas ainda assim é importante que a criança tenha, para a gente ter fins de certeza, né, de uma probabilidade maior do diagnóstico, esperar o primeiro ano ou até mesmo o segundo ano do ensino fundamental. Mas a gente já consegue notar em crianças pequenas dificuldades para refletir sobre os sons, dificuldades na aquisição do vocabulário, geralmente. Existem prejuízos de memória de palavras na dislexia que podem já ser detectados antes mesmo dessa criança aprender a ler e escrever, ok? O diagnóstico ele nunca é feito por um único profissional, então a equipe multidisciplinar ela é extremamente necessária. Como eu citei, a gente tem que verificar vários aspectos, quais estão bons ou preservados e quais são aqueles que são comprometidos. Então, nesse sentido, minimamente um psicólogo deve ser parte dessa equipe. O ideal é que esse psicólogo seja neuropsicólogo, porque a avaliação cognitiva ela é fundamental. A fonoaudiologia é uma área também que é sempre necessária para verificar quais são os prejuízos de linguagem que essa criança tem, se trata apenas de ler e escrever ou se a criança tem outros problemas fonológicos, articulatórios ou de compreensão, tá? O médico, geralmente o neuropediatra ou algum psiquiatra infantil que tenha conhecimento sobre os quadros dos problemas de neurodesenvolvimento, e o trabalho psicopedagógico, que é bem rico e bem importante para complementar essa avaliação e também para os processos de intervenção. Então essa equipe junta vai fazer cada um seus exames e em contexto coletivo esse diagnóstico ele é concluído, ok? A partir daí os principais tratamentos podem ser recomendados. Então o disléxico ele tem necessidades educacionais especiais, ele precisa de um programa de adaptações, de acomodações para que na escola ele possa se desenvolver da melhor forma, e ele também pode se beneficiar de tratamentos clínicos, sejam eles em psicopedagogia, em fonoaudiologia ou na própria psicoterapia, ok? Pois não é raro que essas crianças com dislexia sofram muito do ponto de vista de ansiedade, de autoestima muito baixa, diante da percepção dessas dificuldades, ok? Bom, eu sou, além de terapeuta, como eu disse, neuropsicóloga, e a dislexia é um tema que me encanta, é minha paixão maior. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas falando sobre esse assunto, mas diante do vídeo, enfim, eu sempre me coloco à disposição para os comentários de vocês, tá? E para outros momentos em que a gente fale sobre esse assunto. Por último, eu gostaria de falar também para vocês sobre um trabalho que eu faço parte, né, e desenvolvo em conjunto com outras pessoas no Instituto ABCD, que é uma OCIP dedicada no trabalho sobre a conscientização dos transtornos de aprendizagem e da dislexia. Nesse ano, no mês de outubro, entre os dias 3 e 10 de outubro, acontecerá a Semana da Dislexia, que é mundialmente divulgada e aplicada em vários países do mundo. Nesse ano, o tema da Semana da Dislexia será Unindo Saberes, justamente para a gente discutir a importância da equipe multidisciplinar, o papel da família, o papel da escola, de todas as pessoas envolvidas no transtorno de aprendizagem, ok? Bom, então convido vocês para continuar acompanhando a página e também para conhecer o site do Instituto ABCD, que é institutoabcd.org.br. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau!